alegrará. Presença de Deus nos sustentará. Presença de Deus me guiará. Presença de Deus me guardará. Presença de Deus nos alegrará. Presença de Deus me sustentará. 5h48. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Levando a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Deus, minha maior riqueza é a sua volta. Só de pensar no arrebatamento, a minha alma chorar. Deus, minha maior vontade é de morar contigo, deixar o sol terreno entrar no paraíso. Sua palavra é verdadeira, Deus, eu acredito. O meu nome já está escrito no livro da vida. Minha maior riqueza é a sua vida. Voltar a Deus a esse mundo e nunca mais voltar. Vai ser morte lindo demais quando meu corpo entra pelos portais. Uma orquestra e uma só voz, adorarei seu nome pra sempre. Santo, santo, hosanas ao Rei. Entre os santos também estarei. Sobre a regência sonora triunfar, a ti eu cantarei. Santo, 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 Deus tremendo, onipotente, majestoso, El Shaddai. Adorado Jeová Nissi, ao santo que venceu, tu és o Adonai. Só tu és santo, 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 não há outro igual a ti. És o santo dos santos, os céus proclamam em adoração. Quem adora, e só tu és santo, só tu és santo. Tu és santo, 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 a ti mil vezes santo, 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 ao santo dos santos eu adorarei cantando.
céu, tu és o Adonai. Só tu és santo, 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 não há outro igual a ti. És o santo dos santos, os céus proclamam em adoração. Quem adora, que só tu és santo, só tu és santo. Tu és santo, 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 a ti mil vezes santo, 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 ao santo dos santos eu adorarei cantando, cantando. Quantas vezes você já pensou em desistir, achando que pra sua vida não tem mais sentido? Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 17 horas e 54 minutos. A esse Jesus maravilhoso, toda honra e toda glória, por mais um dia, por mais uma hora, por mais um momento ao qual nós estamos aqui, com a permissão dele e com certeza pela vontade dele. Queremos agradecer muito a esse Deus maravilhoso, ao teu Filho amado Jesus Cristo, por nos ter concedido o amanhecer, o atardecer e o início deste anoitecer, para nós glorificarmos, para nós adorarmos, para nós ouvirmos a sua palavra. Pois neste momento, com certeza, a você que está nos ouvindo no município de Serra, a você aqui do estado do Espírito Santo, a você de outros estados brasileiros e também de outras províncias estrangeiras, aonde você estiver neste momento, convidamos a você para emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração para você ouvir o que o Senhor Deus deu exatamente ao mensageiro que vai ser usado pelo Espírito Santo para falar comigo e com você. Para nós ouvirmos a palavra do Senhor, devemos estar atento, exatamente, bem atento, porque o Senhor fala conosco todos os dias, através da sua palavra, através do seu louvor, através do tempo, exatamente. O Senhor também fala conosco através do tempo, porque assim está escrito no livro de Eclesiástico, capítulo 3, há tempo para tudo. São 17 horas e 56 minutos. Ontem nós tivemos aqui exatamente o pastor Paulo Júnior, do Rio de Janeiro, trazendo uma mensagem do seu testemunho, né? Não deu tempo para nós fecharmos a programação, foi tudo em cima. Então nós ouvimos exatamente a mensagem que o pastor Paulo Júnior trouxe para mim e para você, contando o seu testemunho. E também o milagre que Deus fez na vida dele, né? O milagre que Jesus fez na vida dele. Por isso, nós sabemos que neste século 21, o Senhor continua operando o milagre. Basta que nós cremos, basta que nós temos fé, basta que nós oramos, porque ontem nós ouvimos que quando o pastor aqui trouxe a mensagem, mencionou muito a oração, porque a oração tem poder, a oração tem força, a oração faz acontecer. Próprio disso, o Senhor Jesus também nos ensinou isso, porque o Senhor, quando ele assim estava nesta terra com os seus discípulos, ele parava para ir orar, ele parava para ir orar. Então sempre o Senhor estava orando, mesmo sendo filho de Deus, dando esse exemplo para mim e para você, que devemos estar constantemente em oração. A oração ao Senhor não só quando nós precisamos de algo, a oração do Senhor tem que ser sempre constante, ou para agradecer ou para pedir, porque pedir realmente nós quase não temos direito nenhum de pedir nada a Deus, pois estamos aqui pela misericórdia do teu Filho amado Jesus Cristo, porque aqui veio, aqui realmente morreu e aqui foi para o céu, subindo aonde está sentado à direita do Pai. São 17 horas e 58 minutos
Quero mandar um abraço para os moradores de Areinha, que estão nos ouvindo hoje, os moradores de Colina da Serra, os moradores de São Marcos 2, São Marcos 3, a você que está no Centro Residencial da Serra, primeira etapa, segunda etapa, a todos que nos ouvem neste momento em Jardim Primavera, aí é outro bairro aí, eu esqueci o nome agora que fugiu, tá certo? Quero mandar um abraço para você que está na Serra Sede, saindo das repartições públicas, a você que está saindo exatamente, seja do órgão executivo, seja do órgão legislativo, seja do órgão judiciário, seja você também de outras instituições bancárias ou até mesmo comerciais. A você que está na Serra Sede, um abraço aí para todos os ouvintes do programa Falando de Jesus, que estão aí próximo também de Planalto Serrano, do Grande Planalto, a você que está em Vista da Serra, a todos que nos ouvem neste momento em Jardim Tropical, a você que está aí em Jardim Carapina, a você que está em Colina de Laranjeiras. Graças a Deus tivemos tempo de consertar a nossa transmissão. Então você que está em Colina de Laranjeira, aí próximo aí das praças, você que está fazendo sua ginástica, sua caminhada, então você estiver próximo de uma caixa de som, convido você a ouvir a palavra do Senhor. Ela para mim chegou de graça e até você também ela chega de graça. A você que está nos ouvindo em Balneário de Carapebus, um abraço aí para todos nossos amigos de Balneário de Carapebus, a você de Cidade Continental, 5 setores, a todos que nos ouvem no Rosário de Fátima, a você do bairro Boa Vista, a todos que estão nos ouvindo neste momento, também no bairro de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, a você que está nas praças neste momento, creio que não esteja chovendo agora, porque estamos dentro de um estúdio, não sabemos lá fora, mas se não estiver chovendo, a você que está aí nas praças públicas, sejam todos bem-vindos à palavra do Senhor. A você que está num ponto de ônibus também, enquanto o seu transporte não chega, você está ouvindo a nossa voz. Convido a você a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que o irmão, o mensageiro, vai trazer daqui a pouquinho. Enfim, também a você que está nas redes sociais, nas rádios online, um abraço aí para todas as rádios online, em nome da RGS, e também a você que está no YouTube, nos ouvindo ao vivo, a você que está aí em Rondônia, quero mandar um abraço aí para os ouvintes do programa Falando de Jesus, lá de Rondônia, ao Senhor toda honra e toda glória. A você que está em São Paulo, a você que está nos Estados Unidos, enfim, em vários lugares aonde as redes sociais possam nos levar, pedindo permissão a Jesus e também ao Espírito Santo, aonde que o programa Falando de Jesus possa chegar, que você seja todos bem-vindos na palavra do Senhor. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 1 minuto, na hora exatamente de ouvir a palavra do Senhor. 6:01. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a todos e a paz do Senhor esteja com vocês.
Fico feliz de estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor, e hoje nós vamos ouvir um pouco da palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, que diz o seguinte: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram no seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Vamos orar. Senhor Deus, é a Tua palavra, nós cremos no poder e na autoridade que ela tem. Nessa noite pedimos ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor traga novidade de vida, traga uma nova orientação para nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Davi estava fugindo de Saul, já tinha um bom tempo. E como ele não achava mais lugar na terra de Israel para se esconder, ele foi se esconder na terra dos filisteus. E lá o rei deu a ele a cidade de Ziclag para viver. E Davi ficou vivendo ali com seus soldados, que eram em torno de 600. Suas mulheres, seus filhos, todos estavam com eles. E durante um ano Davi morou naquele lugar. Durante um ano Davi travou amizade com o rei. Mas chegou um dia que havia uma guerra entre Israel e os filisteus. E Davi, como sempre, saiu com o rei para ir à guerra. Mas os generais do exército filisteu ficaram com dúvidas. Acharam que Davi poderia, lá no campo de batalha, se voltar contra eles, porque Davi era de Israel. Então mandaram Davi voltar para casa, ele e seus soldados. Davi estava distante há 3 dias de Ziclag. E ele retornou para casa com seus soldados. E chegando em casa, eles encontraram a cidade totalmente queimada, não encontraram ninguém na cidade, seus bens tinham sido levados, os amalequitas tinham atacado aquela cidade na ausência de Davi e dos exércitos, e levado tudo, inclusive as esposas e filhos, não só de Davi, como de todos os soldados. Isso trouxe muita angústia ao coração de Davi, isso trouxe muita angústia ao coração dos soldados, eles ficaram desesperados. Chegou a um ponto que os soldados se revoltaram com Davi, porque ele era o líder, ele os tinha levado para ali e quiseram apedrejá-lo, mas nesse momento a palavra do Senhor diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E ele buscou no Senhor uma resposta, ele pediu que viesse o sacerdote, e o sacerdote trouxe a ele a palavra de Deus que disse: vai e persegue que você vai vencer. O que Deus quer nos falar através dessa palavra nessa noite? O que Deus tem apontado para nós todos os dias? Ele tem nos apontado um caminho que leva à salvação, um caminho que leva à libertação, um caminho que leva à cura. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para ver isso. Muitas vezes as grandes lutas e dificuldades nos cegam. Aqui nós temos um exemplo. Davi estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. Ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. E foi se refugiar nessa cidade. E estando ali, cerca de um ano, vivendo na terra dos inimigos de Israel, e ele que era israelita, Davi agora sofre um revés maior ainda. Tudo se perde. Mas a atitude de
Davi, em cima dessa situação, nos revela um caminho de Deus para mudar a nossa história. Nos revela um caminho de Deus para abrir portas onde não existe portas. Para trazer paz onde há só tumulto e guerra, para trazer tranquilidade onde há ansiedade. Esse caminho não é só para Davi, esse caminho é para nós. A palavra do Senhor diz que nesse momento de aflição, todos ficaram extremamente aflitos, inclusive Davi. Choraram muito, desesperaram. Mas uma diferença enorme entre Davi e seus soldados mudou toda a história deles. Foi que em meio a toda essa confusão, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. O que a palavra do Senhor quer dizer com isso? A palavra do Senhor quer dizer que Davi, naquele momento, no meio daquela aflição toda, ele se lembrou de quem era Deus. Ele se lembrou de que ele não estava desamparado. Ele se lembrou de que ele não estava só, porque ele tinha uma aliança com Deus. Davi, desde jovem, era um homem que confiava no Senhor. Desde jovem, era um homem que estava caminhando com Deus. Então ele sabia quem era Deus, ele conhecia o poder de Deus. Davi havia vencido um gigante pelas mãos do Senhor. Então, naquele momento, Davi se lembrou quem era Deus, do poder, da majestade, da autoridade que Deus tem. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos as coisas acontecendo ao nosso redor, entramos em desespero, entramos em agonia, mas não paramos para nos lembrar de Deus. E quando nos lembramos de Deus, não temos uma visão clara a respeito do Senhor. Não temos uma visão clara a respeito daquele que é todo-poderoso. Nós falamos de Deus, nós muitas vezes até cultuamos a Deus, mas continuamos vendo Deus como alguém que age em pequenas coisas, uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nossa vida. O que aconteceu com Davi naquele momento, diferente dos seus soldados, foi que Davi lembrou de quem era Deus. E eu quero te dizer nessa noite que você pode lembrar, no meio da aflição, de Deus. Você sabe quem é Deus, você conhece o poder de Deus. Eu vou te dizer, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas e aquele que mantém todas as coisas. A palavra do Senhor diz que quando você era figura informe no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele sabe exatamente quem é você, onde você está. E não há poder maior do que o dele em nenhuma parte desse universo. Então, no meio da aflição, Davi se lembrou que Deus era esse Deus Todo-Poderoso. E você pode fazer isso também. Você pode fazer uma aliança com Deus, porque na hora do desespero você vai reconhecê-lo ao seu lado e você vai se lembrar do poder que ele tem. Outra coisa que essa palavra de Davi se fortalecer no Senhor nos traz é que Davi se lembrou de quem era ele para Deus. Davi tinha sido um jovem que tinha caminhado com uma educação muito séria. Davi era trabalhador, Davi era honesto. Mas acima de tudo, Davi era temente a Deus. Davi não só acreditava no Senhor, mas ele temia o Senhor. Ele tinha o Senhor exatamente nessa posição, como Senhor da vida dele. E por ele ter essa visão, ele conseguia entender que nas mãos de Deus ele era uma pessoa protegida. Ele sabia disso. Ele se lembrou disso, de quem ele era nas mãos de Deus. Davi, quando foi se preparar para lutar contra Golias, ele fez um relato a Saul de que quando ele estava tomando conta das ovelhas do pai, veio um leão e tentou atacar as ovelhas, e ele pegou o leão e matou o leão com as mãos, e veio o urso também e ele fez a mesma coisa. Davi sabia exatamente quem era ele com Deus, qual era o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele não tinha dúvida de quem era ele na presença do Senhor. E você precisa ter essa certeza, irmão. Você precisa encontrar o caminho de ter isso no seu coração, de ter a consciência de que você é protegido por Deus,
de ter a consciência de que o amor de Deus está com você, você não está só. Porque na hora do desespero, na hora da agonia, na hora que todo mundo estiver caindo à sua volta, você vai poder correr para os braços dele, porque você sabe que você é amado por ele. Você sabe que ele tem o melhor para você. Bem, Davi se voltou para o Senhor, mas ele não se voltou apenas para Deus com o coração, com a mente, ele buscou a palavra de Deus. Então Davi, ele pediu ao sacerdote que viesse, porque ele queria ouvir Deus. Precisamos fazer isso. Precisamos parar para ouvir Deus. Para saber de Deus o que fazer da nossa vida. Como vencer as nossas batalhas. Qual o melhor caminho seguir para enfrentar as nossas lutas. Qual o melhor caminho seguir para não sermos igual às outras pessoas que se desesperam e se perdem. Davi pediu ao sacerdote que trouxesse o colete sacerdotal. E ali ele consultou o Senhor e perguntou: eu posso ir atrás, perseguir essas pessoas e eu vou capturá-las? E ele recebeu a resposta de Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender, em primeiro lugar, é falar com Deus. Falar das nossas lutas e dificuldades com Deus. E outra, nós precisamos buscar o conhecimento das respostas de Deus para a nossa vida. Na época de Davi, a resposta de Deus vinha através de uma palavra dada por um homem que Deus inspirava, que Deus trazia a palavra a ele. A orientação vinha através desse homem. Mas hoje todos nós podemos ter a palavra de Deus dentro da nossa casa. Podemos ter a Bíblia. E na Bíblia está a palavra do Senhor. A Bíblia é a própria palavra de Deus revelada ao homem. Então, se você tiver dúvidas sobre qualquer coisa que você estiver vivendo, vá à palavra de Deus. Busque na palavra de Deus uma direção para a sua vida. Uma orientação. Não busque em outro lugar, busque na palavra de Deus. Foi isso que Davi fez. Davi buscou na palavra de Deus a resposta para o caminho que ele deveria seguir. Vou persegui-los? Deus falou: vai. Vai, porque você vai conseguir e vai trazer de volta o que é seu. E Davi foi. Só que muitas vezes nós esperamos que as coisas que acontecem na nossa vida, quando nós buscamos a Deus, isso não gere nenhum esforço da nossa parte e nem haja nenhum contratempo. Mas não é assim. Há sempre uma batalha a ser enfrentada. Deus está conosco. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar, mas há uma batalha a ser travada. Davi saiu com 600 homens e eles foram caminhando, e no meio do caminho eles encontraram um egípcio que estava sem comer e sem beber há 3 dias. E Davi foi, parou e alimentou esse homem e cuidou desse homem. E muitas vezes, no meio da nossa aflição, no meio da nossa luta, o que Deus espera é que a gente tenha uma mão estendida para os outros. Porque muitas vezes, nessa mão estendida que está o nosso milagre. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha muitas lutas. E às vezes eu saía à noite para caminhar, pensar nas minhas lutas e chorar com Deus e conversar com Deus. E por muitas vezes eu encontrei pessoas que vieram a mim e falaram: ô irmão, você está andando aqui, a gente pode conversar um pouco. E eu parava para conversar com essas pessoas e elas contavam os seus problemas, elas falavam das suas dificuldades. E eu orava junto com elas. E dali eu voltava para casa. E era quando eu percebia que aquela angústia, aquela dor do meu coração tinha saído. Porque eu tinha parado para dar atenção a alguém e transmitir a palavra de Deus a alguém. Bem, esse servo, esse homem que Davi ajudou, era o servo de um dos amalequitas que tinham invadido as terras e tomado tudo de Davi. E Davi perguntou a ele: você me leva onde eles estão? E ele falou: eu levo, se o senhor prometer que o senhor não vai me matar, que o senhor não vai me entregar na mão deles de novo, porque eles me largaram para trás porque eu estava doente. Se o senhor me prometer, eu levo o senhor lá. E Davi saiu para ir atrás dos amalequitas, só que 200 homens de Davi estavam muito cansados e não puderam ir. Então Davi já não tinha mais 600, ele tinha 400 soldados. E com 400 soldados Davi foi. E Davi
chegou lá, esses homens eram muitos homens. A guerra foi tão tremenda que Davi começou a lutar com eles pela manhã. E foi até o anoitecer. E a Bíblia diz que Davi desbaratou, matou todos. Só sobraram 400 jovens que montavam a camelo e fugiram, montaram um camelo e fugiram. Mas o resto Davi venceu todos eles. Então Davi pegou tudo que era seu de volta, sua esposa, seus filhos, pegou todos os seus bens, e ainda pegou os bens daqueles que tinham sido mortos e foram embora. E Davi retornou. Preste atenção. Você não pode desistir da batalha. Se você procurou a Deus, se você colocou nas mãos do Senhor, enfrente a batalha. Não tenha medo do inimigo, porque o Deus de toda a terra já disse que vai haver vitória. Já disse que você vai vencer. Então não tenha medo do inimigo, mesmo que a sua situação pareça desfavorável. Como Davi, que tinha 600, agora foi com 400 soldados contra um exército muito maior. Mas ele acreditou no Senhor mais uma vez. E ele foi vitorioso. Davi levou tudo de volta. O interessante é que quando ele estava retornando, ele voltou ao ribeiro onde estavam aqueles 200 que estavam cansados. E ao chegar lá, um dos seus soldados falaram o seguinte: não, esses que ficaram aqui só vão ter direito à esposa e aos filhos, e mais nada, porque o resto é tudo nosso, porque nós que fomos guerrear. Mas Davi falou: não, não é assim. Eles vieram até aqui, eles vão ter o mesmo direito daqueles que foram até lá. E Davi repartiu com todos eles, devolveu os bens de cada um deles. É esse coração que Deus busca. É esse coração que Deus quer abençoar. Saiba que quando você abre o seu coração para Deus, saiba que quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você confia nele, o seu coração, ele passa a ser um coração abençoador. E você não quer só o seu bem, você quer o bem de outras pessoas. Esses homens que Davi ajudou nesse momento, mas esses outros, quando Davi foi colocado como rei, se tornaram o exército mais poderoso que havia sobre a terra. E Davi agora estava protegido por homens extremamente capazes e motivados, porque ele seguiu o caminho do Senhor. E não o caminho dos homens que eram maldosos, mas o caminho do Senhor. Não foi ganancioso, não quis ganhar em todos os momentos, mas soube repartir aquilo que tinha recebido. Mais tarde veio a recompensa, mais tarde veio o cuidado de Deus sobre a vida dele. Assim será com você. Você hoje pode estar enfrentando lutas. Você hoje pode estar vivendo momentos de muitas dificuldades. Talvez você esteja em desespero. Talvez as pessoas que estão em volta de você também estejam em desespero. Talvez estejam te culpando pelos acontecimentos e você se sinta oprimido com isso. Mas eu quero te desafiar a fazer como Davi. Eu quero te desafiar a se fortalecer no Senhor, a buscar a Deus. Você pode falar assim: mas eu nunca fiz isso. Eu nunca me interessei por Deus, nunca me interessei pela Bíblia, nunca me interessei por orar. Mas Deus sempre se interessou por você. Deus nunca deixou de olhar para você e esperar o momento que você se voltasse para Ele. Você precisa apenas dizer a Ele como você está. Abrir seu coração para Ele. Declarar que Ele agora pode tomar autoridade sobre a sua vida e que você vai caminhar segundo aquilo que Ele te orientar, aquilo que Ele te disser. Você não vai andar mais por sua vontade. Você não vai depender das suas forças. Você vai depender da força que Deus trouxer sobre você. E você verá que nesse momento em que todo mundo está desesperado, você encontrará paz. Jesus falou que nos daria paz. Paz que excede todo o entendimento. É a paz em tempo de angústia. É a paz em tempo de tribulação. É a paz em tempo de luta, de batalha. É uma paz que excede o entendimento dos homens, porque é exatamente nesse momento que nós deveríamos estar desesperados, perdidos.
e nós nos fortalecemos no Senhor e voltamos paz. A sua história pode mudar. Depende do que você vai fazer agora, nesse momento. A Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está esperando que você busque a Ele. E Ele está pronto para sarar a sua terra, para perdoar os seus pecados, para cuidar de você, para não te deixar só. E para te dar força para ir atrás e recuperar tudo que você perdeu até agora. Porque o inimigo não tem direito de ficar com nada que é seu. Ele não tem nada, porque tudo que existe nesse mundo foi criação de Deus. Ele não pode usurpar daquilo que Deus deu a você, então você pode se fortalecer no Senhor e buscar aquilo que Deus te deu, que Deus vai te restaurar. Mas acima de tudo, Deus quer que você se volte para Ele, que você escute a palavra dEle e que você siga o caminho que Ele vai te apontar, que você siga a direção que Ele vai te apontar, porque é nessa direção que está a vitória. Se Davi tivesse seguido a direção diferente a que Deus apontou, ele não teria encontrado aquele egípcio, ele não teria encontrado o servo do amalequita, ele não seria orientado por ele na direção que os amalequitas tinham tomado, e ele não conseguiria alcançá-los e vencer. Por isso é tão necessário que nós conheçamos a palavra de Deus. Por isso que é tão necessário que a Bíblia seja o nosso manual de regra e fé. É tão necessário que nós paremos e observemos a palavra de Deus, o caminho que Deus está apontando para nós. Porque é nesse caminho que estão as nossas vitórias. É nesse caminho que estão as nossas bênçãos. É nesse caminho que estão as nossas paz, a nossa paz. A paz que buscamos. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos muito nesse tempo. É paz. E só no Senhor Jesus nós encontramos essa paz. Resultado é que pouco depois disso, pouco depois dessa situação, durante essa guerra, que os filisteus foram travar contra Israel, que Davi não pôde ir. Saul, o rei de Israel, foi morto. E Davi deixou de ser perseguido. E Davi, que já tinha sido consagrado por Deus há muito tempo atrás como rei de Israel, agora pôde sair do esconderijo e foi levado por Deus ao trono de Israel. Isso porque no meio da aflição, no meio da luta, no meio da ansiedade, no meio do tumulto, ele decidiu se fortalecer no Senhor. Que essa seja a sua decisão hoje. Que hoje você decida se fortalecer no Senhor. Os caminhos de Deus são perfeitos. E a palavra do Senhor tem poder. Ela pode mudar. A Bíblia diz que ela é poderosa para separar o que é vil do precioso. E ela pode fazer isso na sua vida, nessa noite, se você se voltar para Ele. Se você entregar a Ele o seu caminho. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É tempo de você confiar em Deus. É tempo de você parar de confiar nas pessoas. Não que seja errado confiar nas pessoas, mas elas não têm força para vencer as batalhas que você enfrenta hoje. Você precisa de alguém que tenha poder e autoridade para isso. E só Deus tem. É tempo de você buscar a Deus. É tempo de você se dobrar diante dele. Eu quero orar com você. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Senhor Deus, nessa noite eu quero orar pelas pessoas que estão caminhando pelas ruas, as que estão em casa, onde quer que elas estejam, e que estão enfrentando batalhas terríveis, Senhor. Lutas inomináveis que têm deixado o seu coração angustiado. Elas estão perdidas, ansiosas, estão cheias de acusação, Senhor, cheias de medo, de dúvida,
sentimento de perda, tudo aquilo que envolve um momento de batalha, um momento de decepção. Eu quero orar por essas pessoas para que elas acordem, para que elas possam voltar e olhar para o Senhor. E no Senhor encontrarem forças para vencer esse tempo, para sair desse lamaçal, sair dessa batalha e alcançar descanso. Senhor Deus, eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Quero abençoá-los para que eles sejam vitoriosos. Mas acima de tudo, quero abençoá-los para que eles te encontrem, para que se estabeleça um relacionamento íntimo com o Senhor, a ponto de ouvir a tua voz e ouvir o Senhor dizendo: o caminho é esse, andai nele. A ponto de ter confiança e fé no Senhor para seguir o caminho que o Senhor está apontando. A ponto de deixar o Senhor fortalecer as suas mãos e não ter medo do inimigo, lutar contra o inimigo, batalhar contra ele e alcançar a sua vitória. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja com essas pessoas agora. Ele que tem o papel de ser o nosso ajudador, o nosso consolador. Que Ele esteja com essas pessoas agora e que elas sejam consoladas e ajudadas por Ele. Que a palavra do Senhor chegue ao coração delas. Senhor, que elas tenham fome e sede de justiça. E que elas encontrem essa justiça no Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu oro, Pai, entregando em Tuas mãos a vida de cada um deles. E eu faço isso em nome de Jesus. O meu desafio para você é que você creia no Senhor e que você se entregue a Ele. Fique com Deus. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 18 horas e 32 minutos. A palavra foi semeada mais uma vez. A palavra foi deixada para mim e para você nessa noite de quinta-feira. Sabemos que neste planeta, neste século, neste ano, a você ainda que não teve esse prazer de conhecer Jesus, o mensageiro deixou um desafio para você. Um desafio esse exatamente não para provocar você, mas ele deixou um desafio para que você possa entender que só Jesus é capaz de solucionar, só Jesus é capaz de resolver, só Jesus é capaz de fortalecer todas as suas dificuldades, todos os seus desânimos, todas as suas tristezas, todas as suas decepções. Esse desafio, porque quando você assim tiver esse prazer, sentir exatamente o gosto dessa água que Jesus está te oferecendo,
para que você não tenha mais sede exatamente de todas essas coisas qual eu falei anteriormente. Porque o Senhor vai saciar tudo isso em você. Não quero dizer que você não vai ver esse problema. Você vai ver, mas você tem alguém com você que vai te fortalecer. Você tem alguém com você que vai te guiar. Você tem alguém com você que exatamente vai colocar o prumo certo. Você vai ter alguém com você que vai ser igualzinho aquele navegante que tem a bússola para ele andar no mar. Não sei se você já passeou de barco em alto mar, mas as pessoas que ao qual não tem Jesus ainda na sua vida são pessoas no meio do alto mar sem bússola, porque ele não sabe aonde é o norte, ele não sabe onde é o sul, ele não sabe onde é o leste, ele não sabe onde é terra firme, ele não sabe aonde que ele pode ancorar. Mas quando você aceita o desafio de ter Jesus na sua vida, você vai saber que chegou o seu porto seguro, chegou exatamente a terra segura, chegou alguém que vai estar fazendo a ligação sua nesta terra com o Pai no céu. Porque de todos os seus problemas, você vai orar a Jesus. E Jesus vai intermediar a sua oração junto ao Pai. Digo isso porque o Senhor Jesus falou que não tem atalho. Não adianta você ir ao Pai, você tem que pedir ao Pai em nome dEle. Porque Ele é o intercessor. Ele é aquele que veio a esta terra para fazer esse intermediário. Não existe atalho, não existe outro caminho a não ser Jesus. O irmão trouxe exatamente a mensagem sobre o rei Davi. Davi, segundo o coração de Deus, homem, carne, como eu e você, teve seus problemas, teve as suas lutas, teve as suas dificuldades, teve as suas fraquezas, mas ele teve uma coisa fundamental. De tudo isso que ele teve coragem de se arrepender diante do Deus vivo e poderoso, de voltar a fazer aliança com Ele, de colocar no seu coração que Deus era tudo para ele, exatamente para o Senhor reconhecer o seu pecado. Ele se arrependeu do seu pecado, porque nós no século 21 não somos diferentes de Davi nos séculos passados. Somos carnais, somos sujeitos a erros, somos sujeitos à fraqueza, somos sujeitos a decepcionar a Jesus, como Davi decepcionou Deus, porque Deus escolheu ele quando mandou o profeta Samuel ir na casa do seu pai Jessé, diante de tantos irmãos. Ele é o mais franzino, o mais fraquinho, mas o Senhor escolheu ele. E ele cresceu, ele foi rei, mas teve a fraqueza, teve o cair dele. Como eu e você tivemos o nosso cair, ou temos o nosso cair. Mas não podemos ficar caído. Nós temos Jesus para nos estender a mão e nos levantar, aceitar no coração profundamente o nosso arrependimento do nosso pecado. E pecado este que o século 21 está cheio. Não tem um tempo para falar todos, mas Satanás está oferecendo todos os pecados da terra para que o homem caia, para que o homem perca, saia da presença do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está ali, orando, intercedendo junto ao Pai. Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão cegos, eles ainda não conhecem a sua palavra. E o Senhor Jesus está lá, intercedendo junto ao Pai. Pai, perdoa eles, porque eles estão surdos, Pai. Eles estão ouvindo, mas não estão ouvindo a sua palavra verdadeiramente. Eles estão ouvindo as coisas do mundo. Pai, eu peço para que o Senhor possa interceder para eles, porque eu tive com eles, senti
as dores deles, sentia as fraquezas deles, sentia o arrependimento deles, aqueles que quiseram se alinhar comigo e com o Senhor. Por isso, quando Davi sentiu, exato, peço permissão ao irmão para complementar. Quando Davi sentiu que ele não andava um passo sem Deus, ele resolveu voltar para a casa do Pai. E você, nessa noite de quinta-feira, qual é a sua decepção com o homem? Ora por ele. Apresenta a vida desse homem a Deus, a Jesus. Continua orando por ele, para que ele possa também sair dessa cegueira. A decepção é com congregações, ou até mesmo com alguns ministérios, que às vezes não estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Ora para Jesus, para que o Senhor possa exortar, para que esse ministério ele não possa fraquejar, esse ministério não possa acabar. Talvez o ministério está oferecendo coisas de um mundo dentro das congregações, ou talvez está oferecendo aquilo que Deus não quer que ofereça. Vamos orar por esses ministérios, porque a intenção de Jesus é que nós voltamos ao primeiro amor. A intenção de Jesus é que nós não se perdemos. A intenção de Jesus é exatamente que façamos igualzinho Davi, como o irmão aqui trouxe a mensagem, aprumar de volta ao rei. Você vê que as consequências de Davi foram muitos banais, mas ao ponto de ver a família dele destruída, as filhas, os filhos dele ser perdidos, consequências de erro, consequências de pecado. Então, de repente, nessa noite que você ouviu a mensagem que o irmão trouxe aqui, o mensageiro trouxe, é para que nós possamos verdadeiramente praticar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. O homem prega, mas o que o homem prega está dentro da palavra de Deus? O que o homem está prometendo está dentro da palavra de Deus? Que Jesus prometeu salvação, Jesus prometeu arrependimento, Jesus prometeu perdão. Isso está na Bíblia, está escrito, porque são os pilares que fortalecem a nossa vida carnal, são os pilares que fortalecem a nossa vida espiritual, são pilares que fazem a gente se aproximar de Jesus. Como irmão, vou repetir a frase dele de novo. Desafio é de você conhecer Jesus, não é de você desafiar Jesus. Nós não temos condições de fazer isso, mas a palavra que o irmão, o desafio dele é para você conhecer Jesus, porque uma vez você conhecendo esse Jesus maravilhoso, você vai ter tribulação, você vai ter dor, você vai ter enfermidade, você vai ter aflição, mas você vai ter Jesus que supera todas essas coisas que eu falei, porque ele vai te fortalecer. Opa, estou com um problema aqui, Jesus, estou contigo, vamos nessa, vamos caminhar, vamos lutar, vamos vencer essa guerra, essa batalha. Poxa, hoje deu problema, Jesus, vamos comigo, não deixa eu desanimar não da fé, não deixa eu desanimar da obra, não deixa eu desanimar da tua palavra, não deixa eu desanimar da congregação, não deixa eu desanimar do seu ministério. O Senhor está comigo, eu estou com o Senhor, porque o Senhor falou que estaria conosco quando mandasse o Consolador, até a volta dele, nos fins dos tempos. O que eu e você estamos esperando para ir aceitar esse desafio que o irmão falou aqui? Eu sou obrigado a falar eu e você, porque nós somos um planeta. Graças a Deus, pela honra e glória de Jesus, nós estamos nesse processo, nós estamos caminhando, estamos buscando. Mas tem muitos que estão perdidos por aí, tem muitos que não conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não sabe onde fica o livro de Marcos, não sabe onde fica o livro de Ezequiel, não sabe onde fica o livro de Gênesis. Tem muitos que só conhecem o Salmo 91, tem muitos que só conhecem o Salmo 23. O Senhor é por completo, por isso que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
Aqui nós terminamos com a permissão de Jesus, pela vontade dele. Mais um programa. Agradecendo o irmão por estar conosco. E você não esqueça, e se o irmão permitir, sempre na abertura do programa, de outro dia, quero usar essa palavra. Sempre esse desafio. Não é desafiar Jesus, é desafiar você conhecer Jesus. E que o dia que você desafiar e você realmente conhecer Ele, que você vai numa igreja mais próxima da sua casa, do seu bairro, do seu município, do seu estado, do seu país. Vai lá e fala: aceitei o desafio de conhecer Jesus. E Ele mudou a minha vida. Ele mudou, Ele transformou todos os meus problemas em soluções. Porque você vai estar com problema, mas Jesus vai te dar solução para resolver. Você vai estar com tudo, mas Ele vai estar com você. Amém, irmão? 18h44, estamos fechando e pedindo permissão para nos retornar nesta sexta-feira, pela vontade dEle, com mais um programa Falando de Jesus.